gostaria, antes de mais nada, parabenizar a senhora pela apresentação. Eu acho que ficou bem claro que o alteamento, seja ele a está aceso aqui, deixa eu chegar mais perto aqui. Bom, acho que ficou bem claro que o alteamento dos barramentos, sejam eles a montante, a linha de centro ou a jusante, desde que o projeto, a execução e a manutenção sejam bem feitos, eles são seguros. A discussão entre optar-se por um ou outro, dentre os pontos que a senhora levantou a questão da sismicidade e a questão do custo. A sismicidade, há países com registros sísmicos elevados, como a senhora disse, o Chile, também o Peru, onde a legislação ela veda o alteamento a montante. No Brasil, não obstante não temos esse histórico de terremotos de grande magnitude, há também abalos sísmicos no Brasil. Inclusive, no dia do acidente em Mariana, a UNB ela registrou um abalo de magnitude 2,6 naquela região. O acidente, a gente falou muito aqui, a gente fala o que termo usar, né? Acidente, tragédia. Engraçado, eu estava pensando aqui, para a gente da área jurídica, é um crime, a gente pode chamar o crime de Mariana. Nós temos, eu estou querendo chegar nesse ponto para falar o seguinte, a gente teve um crime em Herculano, num rompimento de barragem, com 2 mortos. E agora a gente teve um crime em Mariana com 19 mortos. Em todos esses crimes, no processo criminal que ainda vai ocorrer no de Mariana, a defesa caminha a uma das teses de defesa ser justamente a sismicidade. A culpa do rompimento é um abalo sísmico. Então a culpa não dos prováveis, das pessoas que sejam imputadas essa responsabilidade criminal. Então esse ponto, a sismicidade aqui, ela é mais baixa, mas ela é existente. Outro ponto levantado na escolha de um método ou outro são os custos. Como já foi dito aqui de manhã, a legislação brasileira ela traz o princípio do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento econômico ele tem que estar sempre caminhando junto com a segurança ambiental, com a preservação do meio ambiente. Então, o custo, ele não é o custo de alteamento e manutenção de uma barragem. Ele é o custo ambiental que ele tem que ser levado em conta. Quando a gente pega os vários casos de rompimento de barragem, o custo ambiental é enorme. Então, isso deixaria na fichinha qualquer diferença de custo de método de alteamento. Colocado isso, eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora entende que seria razoável, proporcional, em termos de ônus e bônus, a legislação brasileira caminhar para vedar o alteamento a montante de barramentos de mineração de minério de ferro. Então vamos coletar as perguntas, né? E aí fazemos senão a gente vai demorar muito, tá? Então, vamos passar agora para o professor Francisco. Eu estou previsto a falar no final do dia, mas vou andar na carruagem aqui, eu acho que não vai ter tempo. E eu queria trazer uma contribuição a meio caminho entre a engenharia e as ciências sociais, com a seguinte provocação. Eu acho que quando a gente fala das nossas proezas tecnológicas, o ouvido das ciências sociais é exatamente o contrário, dizer, olha, cuidado com o que os engenheiros estão fazendo, essas promessas, e não basta dizer que nós utilizamos critérios ambientais, econômicos, sociais, culturais, porque isso não resolve, sempre foi falado desde sempre, é isso, ou é também com isso, os problemas que estão sendo gerados. Então a gente corre um risco aqui de tentar resolver esse problema fazendo mais do mesmo, reforçando a legislação, melhorando nossas decisões técnicas, os projetos, etc. Eu não vejo solução para esse dilema sem que a engenharia comece a desconstruir o seu discurso e sem que as ciências sociais comecem a construir tecnologia. Isso que a Terezinha falou, é muito fácil ficar de fora jogando pedra. Então, nós temos espaço para influir nas decisões tecnológicas e escolher alternativas. As ciências sociais não têm esse espaço, então o único espaço para eles terem é ficar de fora com movimentos sociais, fazendo a crítica e desconstruindo. Então a questão é, como que a gente poderia, tanto aqui, nesse espaço que a gente tem, e lá fora, avançar para essa conjunção de saber técnico
que por si só não dá conta da complexidade e da incerteza que a gente reconhece. Então a gente tem que mudar a forma de fazer. Não basta dizer que tem risco. Então, as ciências sociais, por exemplo, diz: gestão de risco da maneira como a engenharia faz não é suficiente. Tem que ter um princípio de precaução. Mas como que a gente operacionaliza nas alternativas tecnológicas o princípio de precaução? Então a gente fica nesse embate, dois mundos que não conseguem de fato dialogar, e a gente não consegue avançar nas alternativas, nas escolhas e nas decisões. Muito bem colocado. Está anotado. Vamos colocar para o professor Cláudio, por gentileza. As minhas questões são bem práticas até. Primeiro, essa... Acho que não está ligado, professora. Acho que agora... Tá. Alô? Sim. Bem, primeiro, essa questão da sismicidade, ela realmente, como o procurador levanta, ela existe. É comum sismicidade em todo o território. A questão é o grau dela. Sempre existe. Todas as regiões sempre existem. A questão é a variação de grau. Tá? E como a professora levantou, a barragem não deixa de ser uma obra civil, é uma construção. É como se constrói prédios, se constrói barragens também. É uma obra civil, tá? Que tem que ser bem feita. E se nós imaginarmos regiões, todo esse arco vulcânico de terremotos, não só o Chile, mas Tóquio ou Los Angeles, é óbvio que as questões das sismicidades enormes são consideradas para construir todos os seus prédios e todas as suas construções civis. A grande questão é essa, ou como considerar a sismicidade que você tem. E no caso, só um aspecto que para mim é muito claro, inclusive, o argumento que tenha sido algum terremoto, ele não foi um uso naquele momento da empresa com seus interesses lá. Mas, obviamente, a sismicidade existente ela não ultrapassou o que há de normal, inclusive na sua avaliação. Agora, tem uma questão que eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse preparo, desse cuidado para as sismicidades indutivas. Indutivas, é local, porque está se construindo uma grande obra. Isso, obviamente, ela afeta aquela região. Não é o terremoto, os grandes movimentos de falhas ou o que seja. É o local. Que uma grande obra, sempre você vai ter relações desse tipo. Isso é um aspecto. Um outro aspecto só que é o seguinte, a questão do rejeito. Porque da forma que a senhora levantou e que vocês ensinam, né, pelo que a senhora falou que a senhora ensina para os seus alunos, o rejeito, né, ele pode ser um subproduto, eu quero que seja subproduto. O engenheiro de Minas, o profissional lá diz, eu quero que você coloque como subproduto. Não, isso aí é rejeito. Mas, olha só, o rejeito é o material que vai fora, é o lixo. O subproduto, me parece que é aquilo que o engenheiro está lhe dizendo o seguinte, mas isso aqui eu sei que é econômico, pode não ter agora, mas vai ter. Então ele guarda separado. É o caso das terras raras, lá pela CBMM. Estão aproveitando, estão começando a produzir terras raras tirava União, agora vai tirar terras raras. Ou tantas outras coisas poderiam ser subprodutos. Eu estou dizendo isso até do ponto de vista aí da sala de aula, até o engenheiro que está na mina, eu acho que é muito positivo esse que lhe falou assim, não, mas eu quero que chame subproduto, que bom isso. É o próprio engenheiro dizendo, não, isso aqui pode ter um valor econômico, não agora, mas no futuro. Mas bem, e só fechando, e aí um pouco essas questões que o Chico levanta, que eu acho que é fundamental, Chico, essas questões que você coloca, né? E aí dizendo que estou participando junto com o Chico está coordenando esse projeto Conexões de Saberes, né? Participo junto com ele, uma série de outros colegas de outras unidades. Mas tem só um aspecto que tem a ver com a questão dos engenheiros, dos técnicos. O que ocorre é que muitos dos engenheiros, muitos de nós, além das responsabilidades técnicas como profissional, têm também responsabilidades de gestão.
E essas responsabilidades de gestão, de mando, de comando, elas muitas vezes estão relacionadas à questão da economicidade daquela ação que está fazendo. Então, na decisão da economicidade, ele pode ter o título de doutor, engenheiro, né, com todas as suas capacidades, mas a decisão dele é de um financista, de um economista. Né, porque senão, ele é demitido. Ele é demitido e entra outro, provavelmente outro engenheiro, também com o nome de engenheiro, ou geólogo, ou para ter essa função. Então, esta relação do econômico e do técnico, ela é fundamental se avaliar. Já tem 5 minutos. André. Ok. Eu me sinto bastante contemplada pela fala do Francisco, e agradeço, Francisco, por sua intervenção, né? E até provocada por ela, eu gostaria realmente de reivindicar, não ouvi-lo por 20 minutos no final do dia, assim como eu espero também falar por 20 minutos, pelo menos ao final do dia. Porque eu tenho, as pessoas estão falando 20 minutos, e eu tenho um aporte técnico a fazer e não consigo fazê-lo em 5, 10 minutos. Então eu reivindico aqui o direito igualitário de ter o igual tempo aqui à disposição, porque eu estou falando de um lugar também de uma certa técnica, né? Primeiramente. E segundo, para dizer que, até diante disso, que eu acho que as ciências sociais, pelo menos parte dela, não é uma coisa, né, unânime, mas uma parte dela está em diálogo, tenta esse diálogo. Eu vou falar de controle social na minha fala, e eu estou trazendo aqui, vou distribuir, já distribuí uma carta que 6 núcleos de pesquisa de 4 universidades federais, uma estadual e uma privada, a PUC, fizeram uma carta ao governador, na época eleito Pimentel, sobre problemas de licenciamento ambiental, etc., etc., com recomendações, sugestões, etc., que nunca foi respondida, que nunca reverberou em nada do que a gente tem conhecimento. Então nós estamos falando, nós estamos apresentando, nós estamos dentro, tentando nos espaços dentro, seja no Ministério Público, que é a instituição que mais nos acolhe, assim, ou no CISEMA, tentando, né, junto às empresas não ocorreu, né, discutir questões extremamente importantes do ponto de vista da nossa pesquisa, da nossa área da ciência, inclusive com sugestões de técnicas de participação, de técnicas, enfim, de democratização, etc., mas que não reverberam. Primeira coisa, tá? Então eu vou distribuir essa carta, porque foi uma carta resultado assim, de indignação, inclusive, né, que nos move também de vários anos, antes de qualquer desastre mais recente, foi em 2014 que nós fizemos isso aqui. E do ponto de vista, rapidamente aqui do que está no debate, né, dizer que antes do princípio realmente da precaução, né, nós temos que considerar o princípio democrático da participação nas decisões, né? Antes de qualquer coisa, que eu acho que a participação, o controle social, ele não existe do ponto, não vou falar sobre isso mais tarde, mas não existe do ponto de vista do planejamento das coisas, porque qualquer intervenção técnica que seja, né, no meu entendimento, numa sociedade efetivamente democrática, o que significa eu dizer que é democrática, ela deveria ter uma ampla discussão, debate sério na sociedade e principalmente no local imediato da intervenção daquela técnica, o que não ocorre. E para dizer que o nosso país me incomoda um pouco, Terezinha, a ideia de vocação, sabe? Essa ideia de vocação, a vocação, ela inspira também uma certa naturalização de algo, entende? Vocação é uma coisa que baixa de Deus. Você nasce com aquilo, está na sua genética, está no espírito, sabe? E não está na decisão, no poder de reflexão, de intervenção das pessoas ou dos seres, né, nessa natureza. Então dizer que é uma escolha, existe uma dimensão de escolha. Você mesmo disse, Terezinha, que Portugal optou, essa palavra é muito importante, Portugal optou por uma tecnologia de pasta, optou pela pasta. Portugal pode optar pela pasta. Porque a minha reflexão é por que Portugal pode, qual é o poder de Portugal e por que o Brasil não pode?
Qual é a posição subordinada, dependente deste país que nasceu colônia? O nosso país não é assim, não é assim. O nosso país é colônia. O nosso país nasceu colônia e ele está optando por permanecer colônia, e mais ainda com a recente reprimarização da economia, essa sua escolha, essa sua opção por se inserir no mercado mundial desta forma e não de outra. Aliás, os países da América Latina, não é eu tenho plena consciência, eu estou querendo provocar, porque eu tenho plena consciência que é um movimento de países da América Latina, né, que estão nessa posição na economia subordinada, dependente, voltados para a desindustrialização da sua economia. É isso que nós estamos falando. Porque mineração não é indústria, como diz Eduardo Gudinas. Ela não produz, né, ela extrai. Eduardo Gudinas fala de extração, porque ele traz a dimensão em espanhol da palavra de extrair, que é arrancar. Arrancou, acabou, arrancou, não produz, arranca. Obrigado. Desculpa, Professor Paulo. Paulo Rodrigues. Professora, eu gostaria de, ao fazer um comentário aqui, na verdade lançar uma pergunta para todos. Quem daqui já ouviu falar no projeto de lei 2946 do Pimentel? Desculpa, Quem daqui ouviu falar no projeto de lei 2946? Quantos? Eu gostaria que levantassem a mão, por favor. Pelo número é difícil. Esse projeto de lei, professor, já se transformou em lei. E este é o maior retrocesso jurídico-ambiental do nosso Estado. Portanto, a volta, sim. E a nossa volta foi para a era medieval. Isso porque esse projeto de lei, ele derruba todo o arcabouço jurídico-ambiental do nosso Estado, construído a grandes custas nas últimas décadas. Dentre algumas pérolas que esse projeto de lei, que foi colocado pelo Pimentel no regime de urgência, na surdina, e que depois de um abaixo-assinado de 120 instituições, muitas delas evidentemente da área ambiental, pedindo não o arquivamento, mas simplesmente a tirada do regime de urgência, porque regime de urgência na nossa Assembleia passa pela decisão de meia dúzia de pessoas. Então, um abaixo-assinado com 120 assinaturas, entre elas, por exemplo, o projeto do Manuelzão, que é uma absoluta referência mundial, foi absolutamente ignorado. E o que contém hoje essa lei, contemplada já no projeto de lei anteriormente? Os grandes projetos de licenciamento ambiental, dentre eles, portanto, os projetos de grande mineração, deixam de passar pelo corpo técnico e passam pelo corpo político, se demorarem mais de 6 meses de avaliação. Eu vou repetir. Os grandes projetos que estão sendo submetidos ou que vão ser submetidos a licenciamento ambiental, eles se passaram de 6 meses de avaliação, portanto, de trâmite jurídico, né, técnico dos órgãos licenciadores, eles são tirados do corpo técnico e são remetidos a uma esfera política. Essa é uma das milhares de pérolas negras que existem nesse projeto. A outra é alija a pouca participação social que existia até então, como por exemplo o Ministério Público deixa de participar desse fórum de discussões de licenciamentos e principalmente a sociedade. Então, infelizmente, nós não somente temos um retrocesso, como estamos vivendo hoje um período de trevas na área jurídica ambiental. Enfim, e é impressionante porque realmente na universidade isso não ecoa. Ecoa muito nas pessoas que talvez estejam pelo seu perfil, pela sua atividade profissional, estejam mais ligadas aos movimentos sociais, e isso teve uma reverberação muito forte dentro dos movimentos ambientais e sociais. Né? Então, por isso que eu provoquei o público, mas eu acho que é exatamente para mostrar essa radiografia, e eu acho que isso, então, espelha o que a gente tem pela frente. Né? Bom, um outro comentário que eu gostaria, e aí Estevão e professora Terezinha, é a questão da água como vilã. Eu não concordo, não. Vilão é aquele que não sabe usar a água da maneira correta. Eu acho que a gente pode convergir para a água, é o desafio. É o desafio. Agora, então, a gente pode botar que é o desafio, né? É a vítima, mas não podemos esquecer que a água é o nosso tesouro. Né? Então, por favor, não se esqueçam disso. Né? Ok, muito obrigado. Obrigado. Agora o professor Estevão, por gentileza. Muito obrigado, eu gostei. Mas então a André começou com, primeiramente, com a reivindicação, primeiramente
fora técnico. Está ligado no microfone, professor? Acho que está. O negócio dos 30 minutos foi porque os dois combinaram lá, que aqueles 15 de cada um viraram 30, foi nem 20, foi 30. Se você querendo combinar lá, o problema Mas a gente tem 1 hora e eu achei que era 20 minutos para cada um o resto do debate. Então, eu preparei no PowerPoint como a Terezinha fez. E, então, pode ser, mesmo que seja um só da sessão. Posso retirar minha apresentação totalmente, mas mutilá-la totalmente para 10 minutos eu acho que não é possível. Não é 10 minutos. Não é 10 minutos, não. São 15 minutos e eles resolveram na minha juntar área, 20 é o mínimo. Porque a nossa técnica é diferente, ela não tem uma equação. Eu preciso ter fazer certas argumentações e informações. Isso. Aqui é um exercício de síntese. Mas eu acho o seguinte, que quando tem um risco maior, feito a Terezinha estava falando de, por exemplo, não tem espaço para você fazer a construção a jusante, né? Aí, quer dizer, as decisões, no fundo, elas são políticas, elas não são técnicas, né? A técnica está a serviço dos interesses da comunidade, né? E subsidiariamente das empresas, né? Então, se não dá para fazer do jeito seguro, não faça, né? Essa é uma alternativa, né? A não ser que exista uma alternativa segura, né? O negócio da sismicidade também, eu trabalhei com usina nuclear, né? E o sismo, ele é um dos parâmetros de projeto, né? Então, quer dizer, um desastre natural. Não é um desastre natural porque o sismo tem que estar previsto no projeto, né? Então, você tem um mapeamento da sismicidade de cada região. Então, se acontecer um que seja absolutamente fora do que estava previsto, aí não tem jeito, né? Mas dentro de margens razoáveis de segurança, que variam com o risco do empreendimento, né? Você vai fazer uma casa, você tem determinadas diretrizes. Você vai fazer uma usina nuclear, você tem que ter muito mais cuidado. Se você vai fazer uma barragem que arrasa com o Rio Doce, você tem que ter outros parâmetros também bastante elevados de consideração dos sismos. Então, fala, teve sismo. Mas teve sismo, tem sismo mesmo, né? E eu acho que, no caso da barragem, que esse sismo pode ter contribuído para a ruptura, sim, né? E pode ter contribuído porque era uma obra que eventualmente não tinha essa consideração no projeto e também que já tinha 500 problemas outros, né? Então, é um negócio multifatorial, né? São vários parâmetros influindo. E, já que a Terezinha voltou um pouco no aproveitamento do rejeito, lá tinha uma coisa que eu até ia perguntar para o Valadão e esqueci, que eu acho que para aproveitamento do rejeito, eu que sou leigo no assunto e tal, né, eu acho que o rejeito tem que ser pensado e elaborado já com vistas àquele aproveitamento, né? Então você tem que usar um processo que propicie determinadas técnicas de aproveitamento. Feita a Terezinha falou, arrumar emprego para todo esse rejeito aí, dá para fazer 10 Minha Casa Minha Vida, né? E tem uma iniciativa também que eu estava vendo, até saiu na Rede Globo, né? Eu não vejo Rede Globo, mas me mandaram pelo Facebook, que era de proibir alteamento a montantes, né? Um projeto de lei que está em discussão aí, que foi proposto para proibir o alteamento a montante, né? Tá bom. Muito obrigado, professor Estevam. Agora o professor Hernani, por favor. Muito obrigado. Você pode adiantar aqui algumas apresentações? Eu quero usar uma foto que a Terezinha colocou, tá, Terezinha? Da barragem lá de Águas Claras, que fechou. Faz favor. E eu já agradeço de antemão a fala ali, que eu iria cair. O bom de falar por último é isso. Falar ao fim. Eu já ia falar água vilã, eu vou corrigir agora, mas eu vou chamar a água vilã. Viu, professor? Perdão, eu passei. A próxima. Essa aí. Isso aqui é uma barragem fechada. É uma área já reabilitada. Foi uma barragem da mina de Águas Claras, ali em cima já tem uns prédios ali do Belvedere, se eu não me engano. Essa é a barragem de Águas Claras. A mata está invadindo, a mata do Jambreiro, que é a maior área florestal da Grande BH, se não estiver errado,
já está invadindo essa área, então não teve revegetação ali, mas já tem muita espécie da mata já sendo plantada. Então essa barragem está fechada, já é uma solução de fim de túnel. O rejeito está ali contido, existe a barragem, mas mesmo assim ainda existe um risco. Eu, por mim, a época eu defendi lá, o meu doutorado foi nessa área aí, que deveria se acabar com o lago. O lago é vilão. Não deveria ter o lago. O lago é o lago da barragem. E aí resolveram manter aquele pedaço ali porque tem um apelo cênico, é mais bonito, e outro no órgão ambiental porque tinha umas capivaras. Já tem capivara lá, então não pode tirar as capivaras. Desculpa, as favas é capivara, porque aquilo ali é uma estrutura, que aquela água ali passa a ser vilã, o lago, que pode comprometer a estrutura dele em longo prazo. Nós não temos controle daí a 30, 40, 50 anos, como é que vai ficar aquela estrutura. Rompe aquilo ali, vai dar dentro de Nova Lima. Então, por causa da capivara, defendeu-se a presença, a manutenção do lago. Eu, no meu ponto de vista de engenheiro, desculpa, acabaria com água, não teria água. Teve um aluno da UFMG aqui, há uns 2 anos, 3 anos, que morreu de febre maculosa, ele mora lá na Pampulha, capivara também, né? Foi o vetor, não estou culpando a capivara, né? Mas não pode tirar a capivara dali, mas é um vetor de transmissão do carrapato da febre maculosa. Era a minha contribuição. Obrigado, professor Hernani. Agora, finalmente, o professor Vanderlei. Professor Vanderlei. Alô. Bem, meu nome é Luiz Vanderlei, vou me apresentar, que é a primeira vez que estou falando, né? Sou professor da UERJ, do Rio de Janeiro, e também sou aqui representando o grupo Poemas, basicamente das áreas de ciências sociais. Bem, queria trazer um pouco, retomar o debate que estava na mesa anterior. As últimas 2 falas me foi um pouco preocupante. Uma do Valadão e outra do Lima. Os dois com o mesmo sentido, que era pensar o impacto da mineração como o impacto da mina, pura e simplesmente, como se esse fosse localizado. O Valadão falou da floresta do entorno de Carajás como uma área preservada em meio a uma área de devastação da Amazônia, né? Mas temos que considerar que a instalação do grande projeto Carajás foi um dos indutores de migração, indutores da devastação daquela região. Então, temos que contar esse impacto da devastação na conta da mineração. Não só isso, as guzerias também foram as produtoras, por causa das minas, estavam instaladas ali, também são as causadoras da devastação daquela região da Amazônica. Não só isso, mas a mineração não está pura e simplesmente restrita à mina. Está restrita também às ferrovias, aos minerodutos, aos portos. Então, tratar o impacto localizado da mineração é um equívoco. Outra coisa isso nos ajudará a pensar política pública, porque se a gente pensar localmente, a gente tem um grande problema a partir daí. Outro ponto, eu me sinto totalmente contemplado pela André, a questão da vocação. Acho que vocação é muito perigoso e, ao mesmo tempo, parece que o nosso relevo tem uma vocação para as barragens, né? E as barragens foram tratadas, e eu vou trazer isso na minha apresentação, no EIA-RIMA como algo dado. Não se discutia outra alternativa à barragem. Então ela tem sido, no Brasil, tratada como um elemento técnico único para o rejeito. E aí eu vou retomar, achei muito pertinente o procurador tocar nisso. Não falamos de custo ambiental, né? O custo do rejeito é de fato econômico que se está pensando. E muito menos o custo social ou mesmo paisagístico. Fiquei curioso ao pensar, bem, para que vamos usar essa área de pastagem
dessa barragem que está ali, fechada, né? Não parece quantos anos ela tem, mas a recomposição tem sido muito lenta, e provavelmente será muito lenta, anos, né? 20, 30 anos. Pois bem, e a última, são duas na verdade. Uma é que o sismo, acho preocupante a gente voltar a retomar a ideia do sismo aqui. O sismo, mais uma vez, não estava presente no licenciamento. Isso não era cogitado dentro da perspectiva de que aquilo rompesse. Então, não sequer foi divulgado à sociedade, do ponto de vista técnico, via o documento central do licenciamento ambiental, que o sismo era, de fato, um potencializador de rompimentos. E, por fim, uma pergunta. Queria saber, Terezinha, se a diferença ou privilégio entre grandes e pequenas barragens de rejeito. Pequenas são menos piores do que as grandes. Por que eu digo isso? Porque, como a gente vem discutindo que os minérios têm cada vez menos teor, né, a gente tem trabalhado cada vez maior com grandes barragens. As grandes barragens têm sido predominantes, porque se gera cada vez mais rejeito. Então eu lhe pergunto isso na perspectiva de pensar, existe uma possibilidade de uma moratória ou de um fim de grandes barragens? Seria útil esse modelo? Viu, professor? Mas muito obrigado. Pode concluir. Se seria possível fechar grandes barragens, seria útil do ponto de vista operacional? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar então a palavra para os nossos dois expositores, para que possam responder a cada ponto. Eu vou só tentar ser mais breve, é difícil para mim, eu vou tentar ser um pouco breve, porque só para explicar de novo qual que foi a estratégia que a gente utilizou, que a gente convidou o Valdir e eu, que o tempo todo ficasse para que eu apresentasse. Então a gente somou o tempo, só isso, tá? Só para ficar claro como foi a lógica que a gente usou, não era para usar mais tempo que ninguém, não, por favor. Apesar de que eu brinquei que o professor dá a palavra não devolve, eu devolvo. Entendeu? Mas nós combinamos que eu ia pegar o tempo dele também para usar. Se eu extrapolei os dois tempos, eu desculpo, né, com vocês aqui que não era a intenção, né? E eu vou deixar ele agora responder algumas coisas, depois eu vou intervir, tentar, né, contribuir de alguma maneira, tá bem? Nós entendemos então que esse assunto não valeria a pena cortá-lo, né? Eu acho que é uma discussão contínua, alteamento, manutenção, tudo que ela falou, não haveria motivo realmente para, eu acho que nivelar as pessoas em relação a esse assunto das técnicas. Eu só queria, eu realmente não estava muito acostumado como técnico, ter uma plateia assim tão diversa, né? Principalmente questionadora em relação à engenharia. Alguém comentou que nós somos um pouco ruins para trabalhar um pouco essa questão, mas de qualquer maneira a gente vai aprendendo, né? Eu gostaria, inclusive, de aproveitar a fala do professor sobre o conceito de sustentabilidade, né? Que é algo que agora está vindo um quinto elemento, né? Aproveitando o que o professor Valadão falou, existe uma evolução das disciplinas, né? A engenharia também, né? Então, a engenharia evolui, como qualquer outra disciplina. Na área de humanas, a mesma coisa, né? A humanidade é um conceito. Então, acho que vocês chegaram a essa conclusão também depois de muita evolução também, de evolução da própria disciplina. Então, na engenharia, a mesma coisa. Vamos falar, todos os engenheiros são maus, são criminosos, como eventualmente apareceu na mídia, né? Tivemos dolo, não estou entrando na questão se existe ou não dolo, né? Mas a maneira como a tragédia ela está sendo, digamos assim, levada aqui no Brasil, completamente diferente de uma tragédia que ocorreu também no Canadá em 2014, Monte Poli, né? Não houve vítimas, mas houve uma tragédia ambiental, né? Lá a coisa seguiu digamos assim, um roteiro completamente diferente do que acontece aqui no Brasil. Vivemos um momento um pouco conturbado, político, né? Que esse acidente só veio a contribuir para mais confusão, mas eu acredito que a gente tem que ser um pouco sereno, né? Como
conexões de saber está tentando fazer, o próprio professor Valadão, de a gente realmente fazer alguma coisa positiva. Isso aí os engenheiros adoram, esse tipo de construção, consensos, tentar evoluir nas ideias. Nós estamos melhorando muito. Eu, como pessoa, a Terezinha me fala que eu melhorei muito como pessoa, né? Então eu entendo assim, até voltando àquela fala, assim, nós sempre ensinamos, eu sempre aprendi dessa forma, que a engenharia tinha 2 pilares. Eu sou da época ainda antes das leis ambientais. Os 2 pilares eram a técnica, né, e a segurança, evidentemente. Né? Ninguém quer que as coisas caiam. Até é um absurdo pensar que minha barragem vai romper, que esse edifício vai cair, né, que aquela ponte vai... Então isso aí para nós é um absurdo para o engenheiro. Se para alguém da área social é uma possibilidade, para nós, durante muito tempo, não era uma possibilidade. A gente sempre trabalha para que isso jamais acontecesse. Então, voltando, pilares eram a técnica, a segurança, né, e a parte econômica. A gente tem que olhar a parte econômica. Eu posso ter várias possibilidades, né, mas eu não posso ser perdulário com relação ao dinheiro, por exemplo, público. Né? Eu vou escolher aquela solução que eventualmente me traz o custo-benefício. Com as leis ambientais, 80, evolução, né, conhecimento, até então a fumaça, a água suja era sinônimo de progresso. Né? Pega aí o caso da Usiminas, né? Esse é um exemplo muito... Eu me lembro de quando se implantou os Usiminas, a fumaça era uma coisa fantástica, você chegava ao progresso. Isso é uma percepção da comunidade, não é uma percepção dos intelectuais, etc. Toda a comunidade enxergava dessa forma. Né? E os engenheiros, eventualmente, também. Todo mundo pensava assim, porque nós evoluímos. Vieram as leis ambientais, perfeito. O engenheiro começou, então, a levar em conta isso. Eu sou da área de hidrelétricas, né? Antes de mexer com o rejeito. Temos casos horrorosos aí de Balbina, né? Na década de 70, etc. Outros casos horrorosos também. Aí houve um movimento contra as grandes barragens, eu sei que há muita gente contra as grandes hidrelétricas, né? Mas etc. Não é esse o assunto aqui. Depois disso, a engenharia já incorporando a ideia de meio ambiente, né? Então, os licenciamentos ambientais. Eu lembro a primeira vez que eu vi um grupo ambiental, eu trabalhava em empreendimentos hidrelétricos, eu até achei meio estranho aquele grupo, né? Era um grupo formado por biólogos, por sociólogos, economistas. Eu trabalhava na parte técnica, eu vi aquele grupo um pouco estranho para mim, né? Mas com o tempo a gente foi entendendo qual era o papel daquele grupo, né? Então os nossos empreendimentos começaram a evoluíram também, né? Também começaram a levar em conta a parte também do impacto ambiental dos nossos empreendimentos. E mais recentemente, uma professora me chamou a atenção, e essa tragédia me chamou a atenção. Cadê o homem? Né? Cadê o homem nos nossos empreendimentos? Então hoje o engenheiro também está fazendo meia-culpa. Realmente a gente não enxerga, existe uma comunidade, não enxerga quem é que vai implementar aquela obra. Né? A gente fala muito das pessoas que morreram da comunidade, mas morreram muitos trabalhadores, mais até do que da própria comunidade. O caso do Ecolano foi trabalhadores. Então, se havia dono, aí já vou entrar na área de vocês, de que a gente queria matar alguém, né? Inclusive os próprios. Eu frequentei muitas vezes aquela barragem. Eu podia estar envolvido, né? Então, não sei, acho que se eu soubesse que ia romper aquilo lá, eu estava fora daquilo há muito tempo, jamais pisaria naquilo. Né? Bom, era só um parênteses, assim, porque a gente precisava fazer essa autodefesa aqui, né? Mas, de qualquer maneira, tenho em perspectiva, né, essa questão da gente aprender, né, a gente evoluir com as disciplinas. Uma coisa muito cara para o engenheiro são as lições aprendidas. Né? Voltei agora, passei um ano na Austrália, justamente discutindo a questão da segurança de barragens, assunto bem específico, né? Inclusive a palavra liquefação, que saiu muito no jornal, né? Passei um ano estudando liquefação, né? Vamos pensar assim. Por quê? Porque é um assunto ainda não muito bem compreendido. Né?
Então, se não é bem compreendido, somos sismicidade. Hoje eu trabalho muito com essa área, em termos de pesquisa, com a microsismicidade, né? Não estou nem muito preocupado com os grandes sismos, mas estou preocupado com os sismos induzidos, estou preocupado com outros tipos de sismos que, eventualmente, neste caso, podem contribuir. Não vou dizer que vai contribuir, né? São pesquisas que a gente está fazendo. Mas eu te garanto que muita gente não, como corpo de engenharia, como corpo de conhecimento, talvez a gente não domine esse assunto. Né? Vamos vetar então as barragens de ponteamento para montante. É uma coisa um pouco perigosa você fazer isso, porque 95% das nossas barragens, aqui em Minas Gerais são mais de 300, são ponteamento para montante. A mensagem que a gente poderia tirar daqui, realmente a carta vai dizer que as barragens de ponteamento para montante deveriam ser proibidas. E as que estão aí? Qual a mensagem que a gente pode passar para a população? Vai causar um certo transtorno, porque se é proibido uma coisa que antes era possível, era legal, né? A gente proíbe hoje, o que acontece? A gente vai ter que acalmar o povo, dizendo, olha, realmente é proibido, mas na verdade essa aqui não vai ter problema, aquela outra também não vai ter problema, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a vetar esse tipo de alteamento, sem conhecer exatamente as implicações dessas decisões. O grande problema que eu vejo, a diferença entre Monte Pó em 2014 e voltando ao que está acontecendo aqui, lá a parte técnica fez esse trabalho de lições aprendidas, né? E depois das lições aprendidas, se deixou então, realmente, olha, o problema, o causador é isso, a gente tem que mudar isso, mudar aquilo. De fato, esse aqui que é o responsável, esse aqui, olha, esse falhou, né? E aí sim você começa a criminalizar as pessoas. Porque, de repente, um colega, não sei, faz um laudo, né? Sei lá, de repente, corrido, né? Porque, para mim, foi corrido. Tá? E, rapidamente, você pula a conclusões, essas, inclusive, que traz tanta gente aqui hoje para discutir esse assunto. Antes ninguém discutia esse assunto. Em 2012 tivemos um evento para discutir essa lei. Né? Nesse evento, toda a técnica estava lá, todo mundo, as empresas, etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas era um momento muito interessante de discutir a lei. Né? Inclusive, público, foi um evento aberto. Né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma lei tão boa, né, que evitasse um desastre. Né? Mas seria um momento quando se discute a lei, evidentemente, todo mundo poderia ter opinado, né, que aquela lei não era suficiente. Bom, você desculpa, mas eu não respondi nada das questões, mas acho que, em princípio, são muito técnicos, a gente poderia tranquilamente responder. Eu vou só fechar em pouquíssimos minutos aqui, porque eu já exagerei o meu tempo pessoal, né? Das coisas todas que foram colocadas aqui, realmente eu concordo com o Valdir. A gente pensar em eliminar uma técnica, eu acho muito perigoso. Assim, aí a gente tem que avaliar, fazer uma análise técnica, uma análise social, uma análise sobre todos os aspectos que estão realmente envolvidos. Então, assim, porque existem muitas estruturas no mundo que funcionam a montante perfeitamente. Então, e o fato de eu eliminar essa técnica não implica dizer que as outras vão funcionar 100%. Porque, de repente, o próprio Estado ele vai ser depois cobrado. Peraí, mas o Estado veio cá e proibiu, não rompeu aquela ali de centro. Então, o Estado tinha que prometer, então tem que eliminar tudo. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito analisada. Eu não vou posicionar de uma forma nem de outra, mas acho que nós temos que ter muita cautela nessa hora, entendeu? E levar a coisa técnica em todos os aspectos envolvidos. Técnica, eu sou técnica, mas tem toda uma coisa que tem que ser colocada aí. Outra coisa que foi muito, muito colocada aqui, a coisa ligada ao subproduto, né, que o Cláudio falou, eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, tipo assim, aproveitar, utilizar, mas com técnica. Levando em conta, porque não é pegar e despejar e fazer e colocar. Tem que ter, para fazer essa pesquisa nossa, nós fizemos em 7 anos. Então nós envolvemos um produto tecnológico, junto com estrutura, junto com vários outros colegas de várias áreas, onde se tentou chegar a um produto
mas era um produto que tinha passado por todas as normas que a gente conhecia. Porque, de repente, também está vendo, para feito de rejeito não é assim. Isso não é assim. Então, naquele momento em que está sendo gerado, para aquela situação de virar minério de ferro para vender amanhã, ele não é. Mas ele pode virar uma nova jazida, está lá pensado para que ele pode virar para ser... Tem muitos países, a Índia tem um instituto fantástico que gera muita coisa tirada do próprio rejeito. Tem muitos lugares no mundo que já vem avançando, nós também começamos aqui, tem muita gente fazendo, a próxima sessão de falar nisso. Outra coisa que foi colocada aqui também, que a própria André colocou, é realmente... essa palavra, ela está certíssima, que aqui nós estamos aprendendo muitas coisas, eu fico muito feliz de poder aprender, porque eu acho que o ser humano está evoluindo. Se eu não estiver evoluindo, não faz sentido eu estar aqui. Eu nasci porque eu vou evoluir. Eu nasci para ser melhor, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então, por exemplo, realmente é perigoso, as palavras são perigosas. Elas podem levar a pensamentos que não são realmente os melhores. Você às vezes fala uma coisa, mas uma coisa de uma área técnica pode ser interpretada de maneira completamente diferente. Como a própria... Eu li muita coisa que foi realmente colocada que me arrepiava, da minha área técnica. Mas o entendimento que a sociedade tem, por exemplo, falar vocação, você está certíssima. De repente são escolhas. Não é o fato de eu ter as condições, porque quando a gente coloca, a gente fala, olha, você tem como fazer, mas tem que fazer aquilo acontecer em comum com todas as outras, entendeu? Então, assim, até o sentido é um sentido positivo. Uma coisa não pode tornar guiada a outra. Mas realmente a palavra não é a melhor palavra, entendeu? Então, na verdade, você tem que ter poder de escolher. As escolhas elas passam pelas situações técnicas, a sociedade quer. Isso é fato, isso eu concordo plenamente. Outra coisa que nós já tínhamos falado aí, a água que apareceu para lá e para cá, vilã e não vilã, realmente, a água num maciço de obra de terra, ela tem todo um estudo tecnológico para você acompanhar como é que ela passa ali. Porque ela pode levar à ruína muitas coisas. Então, o que acontece? A água, se ela não existisse, se essas estruturas forem secas, sem água, eu vou ter uma análise técnica dela. A liquefação não acontece numa estrutura seca. Então, a liquefação é um mecanismo de ruptura. Mecanismo, como que vai acontecer a morte daquela estrutura? Né? A gente, quando vai chegando ao fim da vida, todos nós, que se não morremos por outra causa, vamos ter um mecanismo de morte. Qual vai ser o seu mecanismo de morte, o meu mecanismo de morte? Então, uma ruptura, ela passa por um mecanismo. Houve um mecanismo que levou aquilo a ruir. E eu tenho condições de, às vezes, conseguir saber, e às vezes fica tão complexo, é difícil. Não é uma coisa tão simples assim. Então, por exemplo, a água, sempre quando ela vai existir sempre, quanto mais eu puder controlá-la, mais eu vou ter estruturas funcionando como devem e dentro do nível de segurança que eu quero trabalhar. Entendeu? Então, assim, a água que quanto mais baixa tiver o nível da água, tem um monte de coisa técnica, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, na verdade, ela é importante, mas ela pode complicar a minha vida. Porque a água, se você não controla, ela vai para onde ela quiser. Eu tenho que fazer ela ir para onde eu sei, porque existem energias acontecendo ali que eu tenho que ter como realmente controlar. Outra coisa que foi que a André colocou, as opções técnicas. Eu disse o exemplo, eu gostei de Portugal, optou, mas ele teve escolhas e pôde fazer, não é só dinheiro, gente. Tem coisas que tornam inviáveis ou viáveis, que a gente fica muito focado só, econômico, não é bem só por esse lado. Tem outros aspectos que podem se tornar viável ou não aquilo acontecer. Eu não vou dizer como foi lá. Eu não sei, pode ser também. Então, não faz tipo de coisa que a gente faz aqui. Né, mas assim, então cada caso a gente tem que ver. Eu tive lá 1 ano em Portugal, eu convivi, fiz o pós-doutorado de segurança de barragem lá, entendeu? Então eu sei como a coisa funciona lá. Então eu tenho um certo conhecimento de como que é que está lá. E finalizando aqui, a parte ligada a sismo, realmente é muito técnico. O que ele poderia ter, se ele foi levado em conta, eu não tenho acesso a essas informações ainda, entendeu? Eu não sei. A gente não pode entrar aqui, eu acho que não é esse momento agora, a gente entrar nesse detalhe, entendeu? Nós temos que saber ter mais dados na mão, né? E não pode esquecer o seguinte, que a atividade que nós estamos falando aqui, ela é temporária. Ela existe por um tempo, como vocês bem colocaram, corretamente, é outorga. Eu uso isso, foi outorgado, alguém me deixou fazer isso. Mas eu chego, e para eu poder fazer isso aqui, eu fico aqui. Uma coisa que tem casos que você pega aí, né, que a literatura mostra,
Se você faz você tenta utilizar, por exemplo, durante não sei quantos anos, aí de repente a sociedade fala, não quero esse tanto tempo aqui. Existem coisas que você pode passar, nos lugares acontece, que já viu acontecer, aquela flamboyant mesmo aconteceu, tipo assim, quem vai definir são as licenças lá, você pode, eu quero ficar 30 anos, você vai ficar 20, você vai ficar 10. Isso aí passa por caminhos que não é o que nós estamos falando aqui agora. Ela é temporária. Então o que ela tem que comprometer é o seguinte, enquanto ela está, depois quando ela vai embora, aquilo tem que ficar conforme a sociedade quer. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Bom, agradeço muito a colocação dos nossos palestristas e as perguntas também. Uma coisa, para fechar o painel, eu gostaria de fazer apenas uma consideração, ouvindo a todos e procurando ouvir muito. Eu sou da área, eu sou engenheiro de Minas, assim como o professor Hernani, o professor Valadão. O senhor é engenheiro de Minas, professor? Engenheiro civil. O senhor é geólogo, né? Temos mais geólogos ou engenheiros de Minas? Geólogo. Então, o que ocorre? O problema é muito complexo, porque nós temos um problema humano, nós temos um problema técnico, nós temos um problema ambiental e nós temos um problema político. O que acontece? Se nós analisarmos um acidente aéreo, como o professor Valdir colocou, antes de emitir qualquer parecer, as pessoas procuram encontrar as evidências do acidente, as caixas pretas, testemunhas, danos nas peças, etc. Aqui no Brasil se inverte. Aqui no Brasil já se culpa esse ou aquele, e já se fala em multas, e já se fala em... mas não se vai ao âmago da questão. Eu acho que isso é um problema nosso enquanto sociedade. O outro problema que nós temos também é a questão de quem dirige o país. Se nós pegarmos os ministros das várias áreas, por exemplo, há um passado recente nós tivemos um ministro de Minas e Energia, que um grande amigo meu, foi professor aposentado da escola, até brincando me disse, eu gostaria de fazer só uma pergunta para esse ministro, qual é a diferença entre corrente elétrica e corrente alternada e corrente contínua? Porque a pessoa não é da área e a gente acaba sofrendo um desmantelamento e uma falta de valorização dos órgãos técnicos que deveriam estar envolvidos para fazer um escrutínio real de qual foi o problema. Houve falha? Com certeza. Sempre há falha quando há uma tragédia, um acidente, seja lá o que for. Agora, em que nível ocorreu? Como é que nós vamos mitigar? Qual é o nosso objetivo, o nosso papel como engenheiro? Estou falando do lado da engenharia. É criar a melhor estrutura, no menor custo, que elimine ao máximo as possibilidades de um acidente. Esse é o nosso papel como engenheiro. Então, para isso, nós temos que ter as condições objetivas. Agora, e a sociedade? O que a sociedade espera? A questão que a professora colocou de vocação. Vocação é uma palavra realmente complicada. Agora, qual é a opção política que o país fez? Qual é a escolha que o país fez? Por exemplo, se você me perguntar individualmente, o que eu gostaria que o nosso país fosse? Eu queria que o nosso país estivesse pegando os seus recursos minerais e transformando nos produtos acabados de altíssima tecnologia. Isso não está acontecendo. Por quê? Isso é uma opção que foi feita. Isso tem que ser discutido. Mas o nosso país não é autônomo. Exato. Ele está inserido num contexto geopolítico mundial muitíssimo complicado. Concordo plenamente. E como é que nós vamos sair disso? Eu devolvo a pergunta. Democracia. Posicionamento político? Democracia. E posicionamento político? Nós não temos que ter um posicionamento político, uma diretriz, um plano diretor? Um país que não tem um plano diretor? Qual é o nosso plano diretor de desenvolvimento? Qual é o nosso plano diretor de desenvolvimento social? Qual é o nosso plano diretor de ocupação metropolitana, o desenvolvimento metropolitano? Qual é o nosso plano diretor de desenvolvimento de águas? Qual é o nosso plano diretor de desenvolvimento energético? Qual é o nosso plano diretor
de combate ao abandono dos menores? Nós estamos ainda numa disputa. Existem dois lados muito distintos no país. Quais seriam? Esses que defendem um caminho que é árduo, favorável ao desenvolvimento do país e ao país virar um país do primeiro mundo, e o outro que é o retrocesso, que está aí em pauta hoje, usurpando a democracia do povo, distraindo, né? É isso que está acontecendo. E nós estamos perdendo se a gente está do outro lado. Não sei qual lado que eu estou, mas eu estou do lado do país. Eu sonhei quando era moço. Vamos passar para a próxima mesa, então? Porque, né? Eu só gostaria de encerrar agradecendo novamente, a situação é complexa e as palestras tenho certeza que serão cada vez melhores.